Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Para isto é só passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de aproveitar bastante o conteúdo de aprendizado existente aqui no canal e logicamente deixando aí o sino ativado para que você possa ficar antenado em tudo de novo que acontece no canal. Entradas ao vivo durante o pregão às 10h45 todos os dias, live aí no YouTube, Radar do Mercado, e análise de fechamento do pregão, bem como novos vídeos de aprendizado. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clique aqui nesse card que está aparecendo para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Basta seguir os procedimentos para que você passe a receber essas recomendações de compra e venda aí no seu celular em tempo real. Vamos então aqui para a análise de fechamento aí dessa semana. Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, CROT 3, CESP 6, B3SA3, BRAP 4, DTEX 3, ELET 3 e SAPR11. Ibov no dia de hoje, queda de 0,5%, depois de um grande candle de alta, candle ali de indefinição, trazendo a possibilidade de se ter outro candle aqui de subida. A resistência imediata aqui na casa dos 98.586 pontos. Tecnicamente, pelo gráfico semanal, apesar da semana ter subido aqui 2,29%, o Ibov continua dentro de um movimento de correção, tecnicamente falando. Ele aborta esse movimento de correção se superar justamente os 98.588 pontos, mas tecnicamente está dentro de uma correção que pode ser lateral, uma correção no tempo, ou uma correção no preço, um movimento de baixa. Por enquanto, vai apontando mais, até pela reação que teve aqui, para uma correção um pouco mais no tempo. E aborta essa correção, retoma a tendência de alta se superar a máxima desse topo anterior. A perda da mínima do pregão de hoje, 97,083, reforçaria um pouco mais a chance da gente ter esse cenário mantido de indefinição, ou seja, gerar topo descendente e aumentar a probabilidade de se ter movimento de baixa no gráfico diário do índice. Partindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Mini índice, gráfico de 60 minutos após o candle de indefinição do pregão de hoje. Observe o G60. Depois da forte alta desse movimento, gerou aqui um movimento para baixo, ensaiou um fundo ascendente e não andou, travou, ficou aqui de lado. Então, inclusive pelo G60, bem definido o cenário para o próximo pregão. A tendência foi retomada para cima, a tendência de alta, mas na hora que era para gerar como esse movimento foi muito forte, o caminho mais provável seria fazer algo nesse sentido, e não fez, ou seja, já se passou um certo tempo tentando subir e não conseguiu. Ou seja, se abre aqui para baixo, abre o próximo pregão caindo, perdendo essa região de fundo aqui anterior, uma região em 97.935, vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de venda abaixo desse patamar, usando essa região, pelo menos a região aí dos 97.935 a 98 mil pontos como um patamar de resistência para se buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora. Até mesmo venda através de pivô de baixa nessas periodicidades. Temos suporte ainda depois dos 97.935, vai ter suporte ali na casa do 97.715. Seria o outro ponto um pouco mais relevante em termos de suporte para um mini índice. Por outro lado, como continua aqui, apesar da indefinição, um movimento mais lateral, se abre de forma mais forte aqui para cima, fica mais, ou seja, para cima principalmente aqui de 98.605, se jogar no gráfico de 10 minutos, a gente vai ver esse topo aqui. Observe a indefinição que foi no gráfico de 10 minutos no pregão de hoje. Ou seja, se abre mais forte para cima e depois dessa abertura começa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima preferencialmente dos 98.605, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora no mini índice. Tá? Então aqui o gráfico de 60 minutos. Resistência imediata, mais relevante, na faixa dos 98.935 a 99 mil pontos e o ponto mais alto, 99.215. Vamos então para o dólar. O dólar no dia de hoje
apresentou queda e formação de topo no gráfico diário. Queda de 0,62%, terminando a semana ali com a queda de 0,86%. Então temos aqui uma sinalização de baixa no gráfico diário aí do dólar, uma sinalização mais negativa, um cenário mais de tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Só que o gráfico de 60 minutos está lá embaixo também, movimento bem baixo, muito próximo aqui, justamente do ponto até mais baixo aqui da tela. Se abre o dólar subindo, gerando alguma sinalização de alta no gráfico de 30 minutos ou gráfico de 60 minutos, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente ou de pivô de alta. Ou mesmo se abre caindo e depois já gera esse sinal de subida na hora seguinte ou na meia hora de pregão seguinte, traz a possibilidade de se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu aqui subindo de maneira fraca, ou seja, já gerou uma nova movimentação, uma sinalização já de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, ainda vai ficar mais para se trabalhar na ponta vendedora, porque está terminando o pregão dentro de um movimento de baixa do G60. Então, enquanto não desmontar esse cenário de movimento de baixa no intraday, no G60 principalmente, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Eu daria prioridade para topo descendente no gráfico de 10 minutos. Olhando agora para as ações, PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,41%. Fechou em 26,84, na semana fechou muito bem, com alta de 6,8%, aumentando a probabilidade de poder vir aqui buscar esse topo anterior, testar esse topo anterior até mesmo romper em R$ 27,85. Então o ativo conseguiu fazer um maior fechamento aqui em relação até o fechamento desse topo aqui anterior no gráfico semanal. Então, aspecto positivo, algo semelhante aqui, algo parecido com o que eu já tinha comentado na análise especial da Petro, um ombro cabeça ombro invertido, né, uma movimentação mais lateral aqui desse ombro, o ombro mais achatado ali, o ombro do direito, e o rompimento aqui para cima. Então, com rompimento, com candle de força, então algo favorável para a ação. Candle de definição do pregão de hoje, ainda mantendo a expectativa maior de subida. A gente segue comprado na ação, máximo do dia 27,02, o objetivo um pouco mais acima, mas já podemos até trabalhar com stop para baixo dos 26,71, stop de proteção. Lembrando que o objetivo inicial da operação era R$ 26,93, já foi atingido, mas tentando pegar uma melhor relação risco-ganho aí nessa ação. Vamos ver se na próxima semana já abre aí subindo PETR4. Vale 3. Dia de hoje, alta de 0,48%, passou o dia inteiro amarrado ali no G60, o dia inteiro mesmo amarrado no G60, não conseguiu efetivar assim o rompimento em termos de fechamento dessa zona de resistência, mas continua válido para o próximo pregão, ou seja, totalmente lateral, abre o próximo pregão, gráfico de 15 minutos, fecha acima desse patamar, dá para se buscar uma operação de day trade aí na Vale, tentando pegar um movimento de subida, stop abaixo da mínima do dia, seriam uma das alternativas de operação de day trade na ação. Vou até falar daqui a pouco da BRAP4 aqui um pouco mais adiante, que é algo parecido também. Inclusive essa superação aqui dos 45,99, 46,02, isso vai significar a superação da máxima dessa semana e consequentemente uma possibilidade de se ter um movimento de recuperação no gráfico semanal após essa pancada para baixo da Vale 3. CROT 3, só para mencionar também que nessa semana a Vale fechou em alta de 6,3%, né? Um candle ali que pode trazer a formação de um fundo aqui no gráfico semanal e a resistência mais próxima pelo gráfico semanal para a Vale 3, localizada em R$ 46,85. Tem a resistência aqui que eu considero um pouco mais relevante no gráfico semanal. Vamos ir no gráfico diário, 46,60 e 47,44. Vamos então aqui para a CROT 3, a gente tinha comprado a CROT 3 no pregão de ontem, a pancada que ela deu no pregão de hoje, queda de 6,21%. Perdeu a mínima do pregão anterior e acionou a nossa saída logo na sequência, ou seja, o stop dessa operação da CROT 3 trouxe aqui uma perda de 2,85% e isso representou a redução de 0,4% no capital total da CROT 3. Seguindo aqui para o próximo ativo, CESP6, cheguei a fazer a recomendação de compra no pregão de hoje, ou seja, já fez esse movimento mais lateral, gerou ali um candle de reversão chamado até de martelo, com a possibilidade de dar continuidade ao seu movimento de subida no gráfico semanal. Recomendei a compra foi executada, mas no pregão de hoje mesmo já acionou a nossa saída abaixo da mínima do pregão passado. Como diz o Milton Leite, que fase! Perda de 2,48% nessa operação,
e no capital total uma redução de 0,47%. Então foram essas operações aí que foram encerradas e a gente segue comprado na PETR4. Partindo agora para B3SA3. B3SA3 terminou o dia de hoje praticamente estável, menos 0,12%. Chama atenção um pouco mais se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos. Ela fez aqui um movimento longo para cima, vai fazendo esse movimento aqui. Se ficar aqui enrolada ainda no próximo pregão e gerar alguma sinalização de alta aqui nessa região, ou até um pouco mais para baixo, possibilidade de arriscar uma compra em cima de B3SA3. A outra alternativa seria no rompimento da máxima desse pregão, tentando pegar um movimento de subida até um patamar de resistência, risco um pouco maior porque a resistência está muito próxima, né? Na faixa ali dos 32,65 e depois disso na faixa dos 33,11. E aqui vai caindo mais naquela situação, né? Tem vários ativos que já fizeram um movimento forte para cima no gráfico semanal e iniciaram um processo, como é o caso da B3SA3, iniciou um processo, os ativos iniciaram um processo de correção. Está dentro, igual o IBOV também, está dentro de um movimento, por enquanto, de correção do gráfico semanal, que pode ser cancelado, né, anulado, se superar a máxima, até a máxima da tendência atual, que nesse caso da B3SA3, R$ 33,11. Então, ativo que a gente pode monitorar de perto. BBAS3 também tem algo nesse sentido que a gente pode monitorar também de perto, em termos de gráfico de 60 minutos. BRAP4, algo semelhante que eu falei da Vale 3. Se a gente olhar aqui, o papel está aqui batendo nesse patamar. O semanal também com a formação ali de um possível fundo em cima de uma região de suporte. Está aqui, região de suporte. Gerou uma formação semelhante de um martelo, um padrão de reversão dos candles, superação da máxima dessa semana localizada em 26,02, desculpa, em 24 em 28 e 24, reforça a chance de subida da ação, podendo testar resistências aqui do gráfico diário, primeiramente ali na casa de 28,75 a 29,26. Esse fundo aqui anterior, 29,01 a 29,31, enfim. É onde ela testou e perdeu força aqui nesse movimento. Principalmente nesse segundo aqui, né? Nesse movimento, nessa tentativa de subida, bateu lá e veio forte para baixo. Então seria o teto mais próximo para essa ação. Se a gente olhar para o G60 dela, tem dois topos aqui importantes. A outra alternativa, assim como falei da Vale, se abrir aqui subindo, rompendo essas máximas aqui, seria também a possibilidade de se buscar alguma operação de compra curta, tentando pegar um movimento justamente para essa região aqui dos 28,75 até a região dos 29,31. Vamos falar agora de Dtex 3, Duratex, ação que pelo gráfico diário está numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa que vai bem travada, né? Tem topos e fundos descendentes, mas todos os rompimentos de fundos anteriores não evoluem, o preço não vai muito longe. E considerando que o semanal ainda está dentro de uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes e fazendo a correção ali em cima da média, em cima do topo anterior, é um ativo que pode fazer algo aqui nesse sentido, né? Começar um movimento aí mais forte para cima, a Dtex 3. O sinal para que isso venha acontecer, a primeira sinalização para que aumente a probabilidade disso acontecer, é o papel superar a máxima dessa semana, R$ 12,46. Isso no gráfico diário significa dizer, por exemplo, vir para cima da máxima do último topo descendente no gráfico diário, que seria reverter a tendência de baixa praticamente para a tendência de alta, porque se fizer isso aqui que eu acabei de desenhar, seria basicamente a formação de um W, de um fundo duplo, mudando a tendência de baixa para a tendência de alta, ou mesmo se considerar aqui que não é mais um fundo duplo, no mínimo que a tendência de baixa já foi cancelada e trazendo a expectativa de entrar numa tendência de alta logo adiante. Então é um papel para monitorar de perto aí no início da próxima semana. Falando também aqui de LET3, naquela situação de gráfico semanal lá em cima, tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, está tudo alinhado para cima, mas entrou num processo de correção que por enquanto está sendo a correção no tempo. E aí se a gente olha para o gráfico diário da LET3, dá para se observar o quê? Uma formação agora de um engolfo de baixa, que é basicamente a formação ali de um topo descendente no gráfico diário, mudando a tendência de alta para uma tendência indefinida de curto prazo, o que pode desencadear um movimento maior aqui de correção, que faria sentido, inclusive no gráfico semanal, ela ter aqui algum movimento de correção. Compra aqui nesse ponto está um pouco mais arriscada nesse momento, o movimento veio fraco para cima, bateu na zona de resistência aqui do topo anterior e começou a ceder à pressão dos vendedores. Então, por enquanto, o cenário gráfico dessa ação vai apontando que
para buscar uma melhor relação risco-ganho no papel em termos de swing trade ou até mesmo de position trade, seria mais interessante ela ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo. E por último, vamos falar também algo semelhante da SAPR11. Papel bem alinhado para cima, vou jogar aqui no gráfico mensal para que todos possam ter uma ideia. Olha o que esse papel fez. Tinha aqui todo um processo de correção, que é a tendência de baixa, mas dentro de um longo movimento de subida. Isso aqui muito fraco, né? Tudo comparado aqui com esse movimento. Todo esse movimento aqui de, vamos dizer assim, uma correção em ABC foi mais fraco. E aqui um movimento muito forte para cima, rompendo os dois topos anteriores. Só que o movimento ficou esticado para cima no gráfico semanal, um movimento bem longo. E agora o papel inicia um processo de correção. Já está dentro do processo de correção pelo gráfico semanal, dentro de um movimento de queda, enquanto não voltar a romper aqui em cima. E aí se a gente vai lá para o gráfico diário, a gente tem um ativo que, com esse movimento de baixa, perdeu a mínima do último fundo ascendente. Então anulou a tendência dela de alta. E possibilitando aqui entrar até numa tendência de baixa se perder isso aqui, entrar um movimento de baixa, gerar um topo descendente, por exemplo, perder a mínima do pregão de hoje, 72,66, daria até para se pensar em arriscar uma operação de venda, a expectativa de gerar aqui um pivô de baixa e ter uma correção maior no preço ou no tempo lá do gráfico semanal. Então, também o papel com risco um pouco maior de se trabalhar na operação na ponta compradora. Daria para se buscar a operação até pelo gráfico de menor velocidade, 60 minutos, por exemplo, se ela passar a gerar fundo ascendente a partir da próxima semana, ou mesmo pivô de alta no gráfico de 60 minutos, acima da região de 74,17 a 74,62. Então, acima dessa região, mais interessante para usando essa faixa de preço como patamar de suporte para o intraday, ficaria mais interessante para compra SAPR11. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.